Querido irmão, querida irmã, para esse quarto domingo da Páscoa, nesse dia 21 de abril, Dia Mundial de Orações pelas Vocações, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 11 a 18. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho deste domingo, Jesus se apresenta como o bom pastor. Ora, se há o bom pastor, é sinal de que pode haver também o mau pastor. Quem é o bom e quem é o mau pastor? Jesus se diz bom pastor, porque conhece seu povo e o povo conhece. Conhecer em sentido bíblico é ter consciência que cria comunhão de vida, relação pessoal de amor e amizade. Conhecer de verdade as pessoas implica disposição a pagar o preço de se colocar ao lado delas. Jesus é o bom pastor, porque dá a vida para que as pessoas a tenham em plenitude. Toda a prática de Jesus foi a favor da vida dos mais necessitados. Quem ama de verdade é capaz de se doar pela vida do amado e não foge diante do perigo. Jesus é o bom pastor, porque se preocupa com todos e não apenas com um pequeno grupo. Jesus não é exclusividade de um único povo. Sua proposta de vida é para todas as pessoas e para todos os povos. Infelizmente, existem também maus pastores. São os mercenários que se preocupam consigo mesmos, não têm interesse pela vida do povo. O mercenário instrumentaliza as pessoas para seu próprio fim, porque só vê e valoriza as pessoas enquanto lhes são úteis. Querido irmão, querida irmã, o bom pastor, é um dos títulos mais antigos que a liturgia e a arte cristã nos legaram. Jesus se apresenta como aquele que vem realizar as promessas dos profetas e as esperanças do povo. Ele é tão misericordioso quanto o Pai, tão bom que jamais desiste do ser humano. É um pastor fiel e compassivo, segundo o coração de Deus. Ele não apenas conduz, como também alimenta, protege, defende, dá a vida pelos seus. E mais, ele se preocupa também com as pessoas que não fazem parte do seu rebanho. Jesus é quem comunica a vida plena. Para ele importa a felicidade dos que o seguem e se entregam aos seus cuidados. Ele é o pastor que nos carrega no colo e deseja que sejamos no mundo sua voz e sua bondade. A proposta do dia, reze com confiança o Salmo 23. E encerrando este momento, rezemos juntos.
Ó bom pastor, concede-nos concede-nos discernimento para não corrermos atrás de maus pastores. Ao invés, ilumina nossa mente e fortalece nosso espírito para seguirmos a Ti somente nos caminhos da justiça. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse quarto domingo da Páscoa, nesse dia 21 de abril, Dia Mundial de Orações pelas Vocações, Domingo do Bom Pastor, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 8 a 12, o Salmo responsorial, Salmo 117, a segunda leitura, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 1 e 2, também o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 a 18. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Uma reflexão abrangendo, assim, toda a liturgia da palavra deste quarto domingo. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o quarto domingo do tempo da Páscoa é também conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Aqui somos convidados a avaliar nossa ação pastoral e descobrir se estamos sendo bons pastores ou não, se estamos desenvolvendo bem nossas ações pastorais, mas essa descoberta se faz por atos e não apenas por palavras. Há muitos que se dizem bons pastores, mas na hora da prática, ou seja, quando chega o perigo, os desafios, eles não enfrentam, não assumem. Nessas horas se revelam os bons pastores. Na comunidade paroquial, sabemos que é bom pastor pelo compromisso e pela fidelidade de cada um. Nem todos que estão na igreja são bons pastores. Para ser bom pastor é preciso conversão pessoal e pastoral. Senão estaremos apenas reproduzindo ações supostamente religiosas. Quando se fala em pastor, logo vem à mente o papa, os bispos, padres ou os pastores de igrejas evangélicas. Esses são pastores por excelência, ou deveriam ser, mas não, mas são pastores também todos aqueles que assumiram um trabalho pastoral, uma responsabilidade, seja na igreja, seja nas diversas outras instâncias da sociedade. Mas na igreja essa conotação se recobre de significados. Por essa razão, os trabalhos da comunidade eclesial são chamados de pastoral, ou seja, ação de pastores. Pastor é aquele que cuida ou que tem responsabilidade por algo ou alguém. Porém, o Evangelho alerta para duas categorias de pastores: os bons pastores e os mercenários, isto é, os bons e os maus pastores. Há também os falsos pastores. Estes se intitulam pastores, mas agem apenas por interesse e não se preocupam com as ovelhas. A preocupação desses mercenários ou falsos pastores está voltada para o retorno que as ovelhas podem dar, mas não para o amor às ovelhas. Já o bom pastor cuida com amor, ama as ovelhas e dá a vida por elas.
se preciso for. Aqui está a diferença fundamental entre o bom e o mau pastor. Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele é a referência suprema do bom pastor. Assim sendo, ele apresenta as características do bom pastor e alerta sobre os maus pastores, apontando também as características desses. Desse modo, podemos identificar os bons pastores e os mercenários e também avaliar se estamos sendo bons ou maus pastores. A primeira característica do bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Seguir a Cristo e o seu pastoreio é ser capaz de dar a vida pelos outros. E mais, Jesus não diz que devemos dar a vida apenas aos que amamos. Para esse talvez não seja tão difícil, pois o amor move para essas ações, como uma mãe que morre um pouco a cada dia para que seus filhos tenham vida. Ela faz renúncias e, se for preciso, priva-se até de seu alimento para alimentar seus filhos. É o instinto materno. Mas arriscar a vida por pessoas com que não temos laços de sangue, que pouco conhecemos, simplesmente porque sua vida corre risco ou porque ela está precisando, é um ato heróico e revelador do bom pastoreio. Desse modo, o bom pastor arrisca sua vida para defender as ovelhas. Quando ele vê o lobo chegar, enfrenta o lobo, mesmo que este represente uma ameaça à sua vida. É o que fazem os que defendem os injustiçados. Conhecemos pessoas que morreram em defesa da causa de outras pessoas, mesmo sem conhecê-las diretamente. Lembramos aqui os mártires, os que tombaram em defesa da vida, dos injustiçados, de índios, poceiros, migrantes e outras categorias de marginalizados. Quem luta em defesa dos marginalizados é bom pastor, porque coloca sua vida em risco para defender a causa e a vida dos que sofrem injustiças. Essas categorias de pessoas são ovelhas vulneráveis aos lobos, e se elas não tiverem pastores que as defendam, cairão nas garras dos lobos. Quando alguém assume uma pastoral de fronteira, por exemplo, está dando demonstrações concretas de que é um bom pastor. A segunda característica do bom pastor é o conhecimento de suas ovelhas. Há uma identificação entre o pastor e as ovelhas, já que o texto faz uma comparação agrária do mundo animal para tratar dos que têm e dos que não têm compromisso com a vida, vale trazer um exemplo desse mesmo universo. Os animais domésticos conhecem quando as pessoas gostam ou não deles. Um cachorro, por exemplo, tem essa sensibilidade muito aguçada. Ele conhece pelo olhar se o seu dono ou qualquer outra pessoa gosta ou tem medo dele. Eles conhecem quando alguém rejeita. Se entre os animais irracionais isso fica evidente, quanto mais entre os seres humanos. Porém, o humano usa de muitas simulações para disfarçar seus sentimentos e procedimentos. Quantos são os que se aproximam dos pobres e indefesos apenas para usá-los ou explorá-los ainda mais? Vejamos em época de eleições. Todos os candidatos se achegam às periferias, às áreas de risco, aos lugares onde os pobres vivem. Mas eles não estão preocupados com os pobres. Eles estão interessados no seu voto ou naquilo que aquela situação pode lhe trazer de benefício. Não é o amor aos pobres e a defesa deles que os move até eles, mas o interesse em tirar benefício para si e para os seus. Esses são maus pastores, mas eles só serão reconhecidos depois que forem eleitos. Por essa razão, pede-se que se pesquise o histórico de cada candidato para não confundir na hora de eleger. Essa situação revela que há lobos vestidos de pastores,
com aparência de bons pastores. Eles darão algo hoje para tirar em dobro ou até mais amanhã. Quem elege um candidato porque recebeu dele algum benefício vai pagar caro por isso. A política brasileira apresenta um quadro real dessa categoria de pastores e lobos. Portanto, todo cuidado é pouco. Jesus alerta não apenas no âmbito político, mas também no âmbito religioso. Há muitos pastores nas igrejas que são maus pastores. Por essa razão, Jesus diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. A terceira característica do bom pastor é o cuidado. Quem ama, cuida, diz uma expressão popular. O bom pastor guia, conduz, orienta as suas ovelhas para que elas sigam no bom caminho. Faz isso porque as ama. Aponta o caminho e prepara essas ovelhas para que não se deixem enganar pelos falsos pastores, pelos mercenários, enfim, pelos lobos. São aqueles que se preocupam com a formação dos seus fiéis, de modo que tenham uma visão crítica do mundo e da religião, e não se deixem enganar por nada, nem por ninguém. O mau pastor é aquele que usa a palavra de Deus, a Bíblia, para manipular as pessoas e extorquir dinheiro e procedimentos de acordo com seus interesses. Já o bom pastor tem uma identificação com suas ovelhas e elas se identificam com ele. Ele se dedica a elas por amor, não por obrigação. Quando alguém age na igreja por obrigação, está revelando ser um mau pastor. O grande desafio da igreja hoje é identificar os bons pastores e os mercenários. As indicações de Jesus continuam válidas, ou seja, é pelas obras que se conhecem as pessoas, não apenas pelo discurso. Mas mesmo pelas obras é preciso ter muito cuidado e uma visão crítica, pois há obras de fachada. E essas supostas obras boas podem ter prazo de validade e ser oportunistas. Cabe avaliar, analisar e discernir com maturidade os procedimentos dos pastores para não se deixar enganar. A primeira leitura mostra Pedro agindo como bom pastor. Ele está, nesse momento, enfrentando os lobos e se colocando numa posição de defesa das ovelhas e dos propósitos do pastor supremo, Jesus. Ele fala com firmeza e coragem contra os maus pastores e contra os lobos que estão à espreita, mesmo que sua vida esteja correndo risco. Ele nos ensina dessa maneira a sermos também autênticos anunciadores da ressurreição. Anunciar a ressurreição é anunciar a proposta, o projeto de vida daquele que morreu e ressuscitou e que é, portanto, a referência máxima de bom pastor. A segunda leitura mostra o grande amor de Deus por nós. Ele fez de seu filho Jesus um pastor exemplar. Com Jesus nos tornamos muito mais que ovelhas. Nós nos tornamos filhos de Deus. E quem crê nisso age como filho. Se ainda não cremos, é porque ainda não conhecemos a Deus. Mostra que conhece a Deus quem crê no seu Filho, Jesus, e dá testemunho dele com pensamentos, palavras e atos, diz São João nessa segunda leitura. Querido irmão, querida irmã, vemos assim na liturgia de hoje Jesus, o bom pastor, revelando sua ternura, seu cuidado, sobretudo para os pobres e sofredores. Ele nos enche de alegria e nos convida a entregar nossa vida em suas mãos, para que cuide de cada um de nós e nos ensina a cuidar dos nossos irmãos e irmãs como bons pastores. E encerrando este momento, rezemos juntos, Senhor Jesus, faze-me sempre grato pelo imenso amor que tens para comigo, a ponto de entregar a vida para que o amor em mim seja abundante. Amém.